Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, com mais uma palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Quero enviar a paz para todo o povo de Deus, né? E também para os admiradores da fé. E nesse vídeo eu quero falar sobre controle das emoções. Pense num negócio difícil? É uma das coisas mais difíceis que existe na vida do ser humano, é justamente o controle, controlar as emoções. É sobre esse tema que a gente vai falar. Eu queria pedir para você, se possível, assinar o canal, também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz, pessoal, de coração mesmo, ao coração, tum, 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 se você assinar o canal, tá certo? Ficaria muito feliz mesmo, porque nós temos vários projetos aqui. Eu estou voltando, né? Tive algumas situações aí, e enfim, aquela coisa toda. Mas estamos voltando aí a todo vapor, tá bom, pessoal? Tá certo? Então, emoção é uma coisa que vem do coração, né? Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito, né? E muitas vezes a alma, né, que representa o coração, ela domina mais do que a razão, né? Ou seja, quem é dominado pela emoção, a razão é anulada, né? E nós temos que equalizar, equilibrar as duas coisas, entre razão e emoção, e não nos deixar levar somente pela emoção. Nós já temos a nossa própria natureza enraizado ali, certo, pessoal? Certas, digamos assim, deformações, né? Que é ira, raiva, ódio, rancor, amargura, sabe? Inveja, coisas assim desse tipo. A gente já nasce já com essa tendência, sabe? Para ter esses tipos de sentimentos que foram herdados, claro, pelo pecado. Tudo que você pensa de ruim que está no ser humano foi o pecado que trouxe essas, digamos assim, deformações na vida do ser humano, né? No entanto, ter controle sobre as emoções é algo de suma importância na nossa vida, sabe? Isso nos relacionamentos e na empresa que você trabalha ou que você, né, administra, no ministério, dentro da igreja, nos relacionamentos como liderança, como líder e com liderança. O controle emocional, ele é muito, mas muito, muito importante na vida do ser humano. Então, vamos aqui para a palavra, ver o que é que a palavra diz aqui, certo? Não esqueça de assinar o canal, tá bom, pessoal? Vamos para a palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aqui está dizendo fonte da vida, mas a maioria das traduções diz saídas da vida. Aqui o Salomão, né, que foi um dos homens mais sábios, ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. Ele está colocando aqui como uma prioridade, entende? Ou seja, aí ele vai e diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, Jesus fala que do nosso coração procede tudo que é ruim, né? Aí ele fala lá, prostituição, adultério, todas as situações procedem do coração do homem, ou seja, procede de dentro, né? Ali trabalhando o homem, deformando o homem, o caráter do homem, né? Então é muito importante saber lidar com as emoções, porque todos os dias, mas todos os dias, pessoal, nós temos oportunidades de deixar fluir dentro de nós. Vou repetir aqui. Todos os dias, nós temos a oportunidade de deixar fluir de dentro de nós a velha natureza. Você já pensou nisso? Todos os dias. No trânsito, alguém ultrapassa você, alguém bate no seu carro, alguém passa no sinal vermelho, você na família é um moído, é outro, né? Na comunidade da fé é uma situação, é outra, para nos trazer o quê? Contrariedades. Quem não sabe lidar com as contrariedades da vida vive frustrado e as suas emoções vivem sobrecarregadas. Isso mesmo. Então, o que acontece? Isso aqui é um pendrive,
um pendrive aqui, um pendrivezinho. Então dentro dele tem muitas informações, né? Ou seja, as informações são processadas aqui, no miudinho, no cérebro, entende? E o coração, ele, sabe, ele sente, é o órgão das emoções. Então, Salomão está dizendo assim, guarda o teu coração. Sobretudo, ele está dizendo aqui, dê prioridade, coloque em primeiro lugar. Sabe? Sobretudo, o que se deve guardar. Ele não fala aqui de guardar dinheiro, não sou contra, claro. Se você tiver, guarde os seus milhões, né? Sabendo que quando morrer você não vai levar um centavo, viu? Tá certo? Ainda vão comprar aquele caixãozinho de madeira, o mais fininho que tem, sabe? Que se a turma não segurar direitinho, ele se quebra. Então tenha cuidado com o dinheiro. Então o que acontece é que Salomão diz assim, olha, dê prioridade, guarde o seu coração. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, o caso de Caim e Abel. Caim, ele estava com o coração, né, com inveja do irmão, raiva do irmão, ira com o irmão, sabe? Todos esses sentimentos fluíram no coração de Caim. As emoções dele, ele não soube controlar as emoções, sabe? Abel criava ovelhas e era próspero, ele plantava e era aquelas coisas miúda, murcha, não prosperava. E ele ficou com inveja do seu irmão. E além do mais, Deus respondia a Abel e não respondia a Caim. Por quê? Porque o coração dele, pessoal, estava aquele coração cheio de coisas que nos afastam de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Então o coração dele estava contaminado, sabe? E Deus fala com Abel, né? Fala com Abel e diz assim, Abel, é o seguinte, olha, o que está acontecendo, rapaz? O que está acontecendo? Teu coração domina, mas cumpre a ti dominá-lo. Porque tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que só quem pode fazer é eu mesmo. Sabe? Quem é que tem que tirar a ira do coração? Deus ou eu? Eu. Quem é que tem que perdoar? É Deus ou eu, o próximo? Claro que é eu que tenho que ter essa atitude, essa iniciativa, para justamente resolver essa pendência, não é? Muitas vezes espiritual e repercute no emocional e no espiritual e fica tudo aquela salada, aquela mistura, aquele moído, entendeu agora? Então, o que acontece? Deus falou com Caim, rapaz, olha, digamos assim, para com isso, deixa disso, tá? Mas ele não deu ouvidos à voz de Deus. Por quê? Porque ele estava dominado, sem controle emocional. Por isso que as pessoas matam as pessoas. Você vê no trânsito, né? Às vezes a pessoa só dá uma encostadinha no carro, o cara já sai com a arma e atira. Não é assim? Você vê nas famílias as violências familiares, você vê as situações, né, que estão acontecendo, né? As pessoas não se dominam. O domínio próprio, quem se domina é rei de si, né? A pessoa que se domina é um rico, é um milionário, sabe? O sábio tem domínio próprio, o tolo, ele é dominado pelas circunstâncias, pelo momento, enfim, tá? Ele não tem controle das emoções. Então, ali a gente vê que Caim um fim triste, trágico, né, do seu irmão, porque ele matou seu irmão, tomado pela violência, pelo ódio, pela raiva, pela ira, pela inveja, e tudo aquilo somou e ele matou seu irmão. Então ali a gente vê um descontrole emocional, né, na vida de Caim. Nós temos outro caso muito importante para a gente falar aqui, ligado a essa questão de controle. Você vê o caso de Judas e o caso de Pedro, não é? Judas traiu Jesus, né? E Pedro negou Jesus, né? Então, Judas poderia ter se arrependido? Poderia sim, por que não? E Pedro? Pedro, ele poderia, sabe, ter aquele sentimento de autocomiseração, ou seja, eu não mereço mais, sabe? Não tem pessoas que são assim, eu não tem mais jeito para mim, não tem mais perdão para mim,
Eu já conversei com pessoas assim. Olha, pastor, minha situação não tem jeito não. Eu matei, eu desonrei meu pai, desonrei minha mãe, eu fiz muita gente sofrer, sabe? E tem pessoas que carregam esse estigma na alma, entendeu agora? Que fica cortando lá por dentro, dizendo para ele, você não merece ser perdoado, você não merece ser amado, você não merece ter outra oportunidade, você traiu fulano, você traiu ciclano, você matou fulano, você matou ciclano, você não merece, você merece sofrer, porque o inimigo, ele pega as emoções do ser humano e vai trabalhando, entendeu? É aquela palavrinha, sim, voltando aqui no caso de Pedro e de Judas, você vê Pedro, qual foi a reação de Pedro? Pedro, ele se submeteu quando Jesus disse assim, olha, apacenta minhas ovelhas. Ele entendeu que Jesus estava lhe dando uma nova oportunidade. Mas o que foi que aconteceu com Judas? Se Judas tivesse vindo e dialogado com Jesus naquela noite ainda, e mestre, eu me arrependo, enfim, a história continuaria da missão de Cristo, porque ele já tinha sido entregue. No entanto, se Judas ele tivesse, no caso, se arrependido, não é? E pedido perdão, claro que Jesus perdoaria Judas. E ele não teria, claro, aquele fim trágico. Então, toda tragédia, tudo que acontece, você pode observar que sempre tem um emocional envolvido, não é? Sabe? Sempre tem um emocional envolvido. Ou seja, as pessoas que não têm esse controle emocional, elas se colocam muitas vezes como vítima. São os vitimistas. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque elas não reconhecem que estão indo para um caminho de descontrole, de perdas, de destruição na sua vida. Elas não reconhecem isso, sabe? Por exemplo, Caim mesmo, né? Ele não reconheceu que estava, sabe? E assim sucessivamente. Enquanto que Pedro reconhece, né? Realmente, Senhor, entendeu? Enquanto que Judas não reconhece. Todos os dois foram abalados emocionalmente, entendeu? Só que Pedro, ele soube lidar com essa situação e Judas não soube lidar. O que levou, claro, ele a tirar a sua própria existência, sabe, pessoal? Então, é muito importante a gente meditar nessas coisas, sabe? Olha lá, ó, veja aí a palavra. Pega a palavra, viu? Você tem que pegar a palavra e moer, viu? Tem que ser feito o bode. O bode, ele come o imbu, que chama, né? E o cajá, ele come e fica regurgitando. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entendeu agora? Então, é lá no nosso coração, lá dentro do nosso coração, que procede as fontes da vida. Entendeu agora? Ou seja, se o nosso coração estiver contaminado, claro, vai gerar morte. Morte espiritual, não é? Mas se o nosso coração estiver protegido, quem é que protege o nosso coração? Com a ajuda de Deus, claro, mas nós temos que vigiar, não é? Salomão diz, eu não lembro o capítulo, se é 31, ele diz o seguinte, ele diz, como uma cidade derribada, vou repetir, como uma cidade derribada é o homem que não controla o seu espírito. Se observe, Rio Grande do Sul foi destruído pelas águas, estamos orando pelo Rio Grande do Sul, é um povo maravilhoso, sabe? Entendeu? Foi destruído, sabe? Então imagina, uma pessoa que não tem controle e domínio próprio é como uma cidade que foi invadida pelas águas e destruída. Entendeu agora? O que significa isso? Que a pessoa está vulnerável, sabe? Ela está passiva de ser destruída se ela não tem, claro, domínio próprio. Então, quando a pessoa não tem esse controle emocional, a esposa chega para o marido e o marido chega aí diz assim, olha aqui minha princesa, aqui o dinheiro da feira. Coitado, só ganha um salário mínimo, não é?
Aí vem aquele desconto, vem não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele dá ali 900 conto na mão dela, R$ 1.100. Ela pega o dinheiro assim, joga no chão e pisa em cima do dinheiro e diz assim, esse dinheiro dá para fazer o quê? Falta de domínio próprio. Em vez dela pegar o dinheiro, né, consagrar a Deus, tá certo, eu vou fazer o possível para esse dinheiro se multiplicar. Pronto, pessoas loucas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca destrói com a sua própria mão. E assim sucessivamente, não é, pessoal? Tá bom? Não esqueça de assinar o canal e também de ativar as notificações. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.